Amigos e amigas, vamos ao momento da nossa liturgia. Eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, 7919. Você vai ao YouTube. Tem o Instagram também, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de janeiro de 2026, quinta-feira. É a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Dentro da oitava de Natal de Jesus Cristo, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com glória, o creio e o prefácio de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. É solenidade, hein? Uma solenidade, dia santo de guarda. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículos do 22 ao 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 66 na Bíblia Vulgata, ou 67 na Bíblia de Jerusalém. Versículo 2º ao 3º, 5º, 6º, 8º, refrão 2A. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Vamos agora à segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 7º. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Vamos inicialmente aclamar o Evangelho. Vamos recepcioná-lo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros
nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e os meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão no livro Igreja e Oração. Deus quer-nos filhos, conforme ouvimos na segunda leitura de São Paulo, para que todos recebamos a filiação adotiva. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Quer relacionar-se conosco como nosso Pai. Quer que, com o Espírito do seu Filho, clamemos, Abba, Pai. Chamamos Deus de Pai. Que coisa, né? É algo afetivo. Deus não é aquele superior, distante que nós pensamos. Ele é próximo, ele é Pai, ainda que sejamos filhos adotivos. Esta filiação adotiva, que é a meta da nossa vida, é composta de 3 etapas. Uma já realizada, uma atuante e a terceira que está ainda por vir. A parte já realizada é aquela que ouvimos. Deus enviou no seu Filho para nos resgatar e para que recebêssemos a filiação adotiva. Deus nos enviou o seu Filho, que viveu entre nós, revelou-nos o Pai, salvou-nos do pecado e da morte por meio de sua paixão, morte e ressurreição. A salvação realizada por Jesus deu-nos a carta de adoção. Diz-nos São João: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos na vida perene, na vida por todos os séculos, na vida eterna. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1 e seguinte. A etapa atuante é aquela em que vivemos. Somos já filhos de Deus, mas nem sempre vivemos e atuamos como seus verdadeiros filhos. Isso quer dizer que há partes de nossa vida que ainda não foram amoldadas à condição de filho de Deus. Então Deus enviou-nos e envia-nos o Espírito do Filho, o Espírito de Filho aos nossos corações, que vai pouco a pouco, ano após ano, formando-nos à imagem de Cristo. É o Espírito Santo quem vai formando em nós a identidade de filho de Deus. Por isso, a nossa meta atual é cooperar com o Espírito Santo, porque todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. E a última etapa é aquela que nos aponta ainda São João,
Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Aqui no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus tem uma informação sobre este dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Iniciamos o ano civil com a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. Nela contemplamos o mistério de Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ela acolhe a palavra, a concebe em seu puríssimo seio por obra do Espírito Santo e dá à humanidade aquele que verdadeiramente enche o nosso coração de paz. A mãe, de fato, nos conduz ao início e ao coração da fé, que não é uma teoria nem um empenho pessoal, mas um dom imenso que nos faz filhos amados, moradas do amor do Pai, diz-nos o Papa saudoso Francisco. Contemplando a maternidade da Virgem Maria, somos convidados a abrir o nosso coração para deixar Deus fazer sua morada em nós. Gerarmos Jesus em nosso coração através do nosso modo de viver, fazendo-o ser gerado nos irmãos e irmãs, é o nosso compromisso maior. Temos que fazer isso. Temos aqui uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Maria, Mãe de Deus, é uma comemoração do primeiro dia do ano. Maria, Mãe de Deus. Ela é Mãe de Deus porque é mãe de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus é Deus, que humanou-se. A Igreja reconheceu essa verdade desde o começo e no Concílio de Éfeso, em 431, deu a Maria o título de Mãe de Deus, proclamando sua excelsa dignidade e declarando o vínculo indissolúvel que a une ao Filho de Deus feito homem. O atual calendário romano fixou a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus para 1º de janeiro. E o Papa e hoje Santo, São Paulo VI, o instituiu como Dia Mundial da Paz. A mãe de Jesus, Maria, ficou extasiada e sem palavras diante do anúncio dos pastores. Por isso, ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores voltam glorificando a Deus. E Maria cumpre a prescrição da lei. No rito da circuncisão, dá ao filho o nome indicado por Deus, Jesus. E sabe o que significa Jesus? Deus salva. Deus salva. Jesus veio nos salvar. Bem, vamos aos santos do dia agora, porque os santos fizeram o que Jesus mandou. Vamos saber aqui um pouco mais sobre os santos. São Claro é santo do dia 1º de janeiro. Abade morreu no ano 660 ou 670. Foi superior do mosteiro de São Marcelo, em Vienne, na França. Santo do dia 1º de janeiro, Santo Odilon. Ele morreu em 1049. Foi abade de Cluny. De nobre família francesa, foi austero consigo mesmo, mas bondoso e caritativo para com os pobres. Propugnador pela trégua de Deus, que proibia as guerras nos domingos e dias santos. Foi o primeiro a dedicar um dia à comemoração de todos os fiéis defuntos, de onde se originou a festa de Todos os Santos. De acordo com o site Apostolados Sagrados Corações, na Alemanha, a política de Cluny não teve um sucesso permanente, pois os monges estavam mais inclinados ao individualismo. Odilon visitou o rei Henrique II em várias ocasiões e conseguiu resolver disputas com pessoas na Alemanha. Quando Henrique II foi coroado rei na Itália em 1004, Odilon estava presente e participou da cerimônia. No dia seguinte, houve uma revolta contra o rei, que foi rapidamente esmagada. E o partido derrotado foi procurar Odilon, suplicando que ele conseguisse a misericórdia do monarca. Odilon concordou e conseguiu convencer Henrique no intento. Quando Henrique foi coroado como sacro imperador romano em Roma em 1014,
O abade Odilon também estava presente. Em mais um momento, né? O abade estava presente na vida de um rei, né? Quando Henrique II morreu, em 1024, as casas de Cluny fizeram muitas orações e missas pela sua alma. Odilon instituiu a comemoração anual dos mortos. Assim, ele criou o Dia de Finados, Dia de Todas as Almas, em Cluny, e nos seus mosteiros também. Dia 2 de novembro, provavelmente no ano 1030, quando esta providência foi aprovada e adotada em toda a Igreja Católica Ocidental. O Papa Bento XV concedeu um privilégio aos sacerdotes do mundo inteiro de poder celebrar 3 santas missas no dia 2 de novembro, ou seja, no dia de finados, com o objetivo de multiplicar as orações pela libertação das almas do purgatório. Sobretudo porque a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Muitas vezes, em sua vida, Odilon visitou Roma. Em sua última visita, em outubro de 1048, na época das eleições papais e da coroação do imperador, do rei Henrique III, passando o tempo todo orando em diferentes igrejas, ele deu esmolas até aos pobres. Ele desejava morrer em Roma, mas seguiu sua vida normalmente. Concluídos todos os compromissos, começou sua jornada de volta a Cluny. No caminho, ainda não muito longe de Roma, sofreu um acidente com seu cavalo. Tendo merecido os cuidados especiais por motivo de sua avançada idade, foi levado de volta à cidade eterna, e o Papa foi visitá-lo em seu leito de dores. Permaneceu em Roma até a Páscoa. Depois, completamente curado do acidente, retornou a Cluny. Quando visitou o convento de Souvigny, ainda exercendo normalmente as suas funções, teve que permanecer por lá. No Natal, estava tão fraco que precisou ser carregado pelas dependências do mosteiro. E assim, ele morreu durante a madrugada do Ano Novo, no dia 1º de janeiro de 1049, aos 87 anos de idade. Santa do dia 1º de janeiro, Santa Zedislava de Lemberg, mãe de família, morreu em 1252. Foi esposa do príncipe de Lemberg. Mandou edificar 2 mosteiros dominicanos que muito contribuíram para o crescimento dessa ordem na Boêmia. Boêmia é a região da Alemanha, né? Antigamente chamava-se Boêmia, não sei se é até hoje. Santo do dia 1º de janeiro, São José Maria Tomasi, religioso, morreu em 1713. José Maria Tomasi foi presbítero, teatino e cardeal. Dedicou quase toda a sua vida à investigação e publicação dos antigos textos e documentos da Sagrada Liturgia. Santo do dia 1º de janeiro, São Vicente Maria Strambe, bispo, morreu em 1824. Foi um religioso passionista. Regeu santamente a diocese de Macerata e Tolentino e foi exilado por causa de sua fidelidade ao Romano Pontífice. Santo do dia 1º de janeiro, São Segismundo Gorazdowski, presbítero, morreu em 1920. Foi sacerdote de origem polonesa. Fundou em Lviv, na Ucrânia, a congregação das Irmãs de São José. Bem-aventurado do dia 1º de janeiro é o beato Valentim Paquai, presbítero, morreu em 1905. Foi um religioso franciscano, falecido em Rassel, na Bélgica. Deu exemplo de caridade na pregação, no confessionário e na devoção ao Santo Rosário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós junto ao seu Filho Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, vamos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente.